Olá, eu sou a professora Lidiane Reis e na aula de Finanças Empresariais hoje nós vamos falar um pouco sobre a mensuração de risco aí de ativos individuais e também de uma carteira de ativos. É interessante nós falarmos que essa mensuração, ou seja, medir o risco de um ativo, ele tem forte relação aí com a dispersão em torno do valor esperado. Ou seja, qual é o valor esperado pelo investidor quando ele adquire um ativo e como esse valor ele se encontra, né, em relação ao que foi aplicado por ele, a aproximação dos resultados que tem sido gerado por esse ativo ou por essa carteira, se está próximo ou distante do retorno que esse investidor está esperando receber por conta dessa aplicação financeira, né? Então, é bom nós analisarmos isso com base no desvio padrão, que é um indicador estatístico muito comum, certo? Então, esse indicador ele vai medir a dispersão em torno do valor esperado, ou seja, como está a distância, né, do retorno esperado em relação ao resultado que está sendo oferecido por esse ativo. O valor esperado de um retorno nós denominamos aí como R, e é o retorno provável, né? Aquilo que o investidor espera é a possibilidade de retorno desse ativo. Então, como que nós calculamos esse valor esperado, né? Esse retorno esperado pelo investidor? Vocês podem observar na tela que é através dessa fórmula, ou seja, do somatório dos retornos desse ativo durante o período investido, né? Onde N representa aí os anos, né? A quantidade de anos em que se realizou esse investimento. Quando se trata do risco de uma carteira, nós precisamos analisar a eficiência dessa carteira. Ou seja, nós precisamos analisar aí o impacto sobre o risco e o retorno da carteira de ativos, né? Ou seja, do conjunto de ativos que envolve esse investimento. Então, o objetivo aí do administrador financeiro é exatamente criar essa carteira eficiente, onde haja esse impacto, né, sobre o risco e o retorno da carteira, onde se maximize o retorno para um dado nível de risco ou se minimize o risco para um dado nível de retorno. O retorno de uma carteira, ele é dado, né, a mensuração do retorno de uma carteira, ele é dado pela média ponderada aí dos retornos dos ativos, né, que fazem parte dessa carteira. É importante também nós analisarmos a correlação entre o risco e o retorno dessa carteira. Então, correlação, na verdade, é uma medida estatística da relação entre duas séries de números quaisquer. Que números, professora, são esses, né? Que números podem aí representar dados de qualquer espécie ou de retornos a notas de prova, né? Então, são exatamente o retorno desses ativos individualmente falando, gerados nesse período em análise. Se, por exemplo, duas séries elas se movem na mesma direção, quer dizer que elas estão aí correlacionadas positivamente,
Por quê? Porque elas estão seguindo o mesmo raciocínio. Quanto maior for o risco, por exemplo, maior será o retorno. Então, elas estão seguindo aí numa mesma direção. Geralmente, quando nós calculamos essa média desses retornos dos ativos, nós vamos chegar a um coeficiente igual a mais um, indicando que eles estão se movendo aí na mesma direção, ou seja, tem uma correlação positiva. Quando se movem em direções opostas, ou seja, quando o risco vai para um lado e o retorno para o outro, ou seja, quanto maior o risco, menor o retorno, ou quanto maior o retorno, menor o risco, eles estão em direções opostas. Isso quer dizer que estão correlacionados também, mas de forma negativa. Geralmente, quando nós calculamos aí essa média, nós vamos encontrar um coeficiente igual a -1. E ainda existe a possibilidade do cálculo dessa média dos retornos, né, dos ativos individuais dessa carteira, chegar a um coeficiente igual a 0. Isso quer dizer o quê? Que eles não apresentam interação, não há uma interação entre risco e retorno nessa carteira. Isso, eles não estão correlacionados. Então, eu preciso fazer essa mensuração aí dos riscos, né? Mas eu preciso também analisar a correlação entre risco e retorno, certo? Seja dos ativos individuais, ou seja, da carteira. Vamos a um exemplo para que nós venhamos a compreender melhor. Vamos imaginar aí 2 ativos individualmente, né? Ativo X, ativo Y. Claro que esses ativos, nesse exemplo, eles fazem parte aí de uma carteira, mas vamos primeiro mensurar eles de forma individual. Então, esses ativos, eles estão gerando aí um retorno, ou seja, o retorno esperado dos investidores, a média, está aí, por exemplo, em 2010, estão gerando retorno aí de 8%, no caso, para o ativo X, 16% para o ativo Y. Esse investimento, o período dele é de 2010 até 2014. Isso quer dizer que são 5 anos de investimento, certo? Esse ativo X, ele tem gerado aí durante esses 5 anos 8%, 10%, 12%, 14%, 16%. O ativo Y tem gerado 16%, 14%, 12%, 10%, 8%. Então, vamos mensurar o ativo X primeiro. Então, como eu falei para vocês, quando nós queremos mensurar o ativo individualmente, nós utilizamos essa fórmula do retorno esperado, ou seja, o somatório, né, esse símbolozinho aqui é o somatório dos retornos esperados durante todo o período de investimento, que nós vimos que são 5 anos, né? 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, 5 anos. E então vamos calcular esse retorno primeiro para o ativo X. Então lá em 2010, ele gerou um retorno esperado aí de 8%. Em 2011, 10%. Em 2012, 12%. Em 2013, 14%. E em 2014, 16%. Então, são os retornos esperados de cada ano. Então, eu vou fazer o que? O somatório desses retornos, que vão totalizar aí em 60%. E o período é 5 anos, né? Então, vou dividir 60 para 5 anos. Quer dizer que a média aí, né, o retorno esperado para esse período de 5 anos é de 12%. Né? A mensuração do retorno desse ativo é de 12% durante esse período. Já para o ativo Y, nós encontramos também o mesmo percentual, mas claro que isso é coincidência, tá bom, gente?
com base lá nos 5 anos de retorno, né? O Y gerou 16% em 2010, 14% em 2011, 12% em 2012, 10% em 2013 e 8% em 2014, que também dá aí 60%, dividido pelos 5 anos, coincidiu de gerar um retorno de 12%. Então, os dois ativos individualmente, cada um está gerando, nesse período, 12%. Poderiam ser percentuais diferentes, porque vai depender do retorno esperado para cada ativo no período. Agora que eu tenho já o retorno dos ativos individualmente falando, né? Então, eu posso mensurar aí o retorno da carteira, porque esses dois ativos fazem parte de uma carteira de investimentos. Então, como que eu faço isso? Utilizando a média do retorno esperado, certo? Para os 5 anos. Então, eu tenho aqui 12%, né? Para cada ano, para os dois ativos, dividido aí pelo período de 5 anos. Então, isso quer dizer que o retorno médio dessa carteira, nesse período aí de 2010 a 2014, também é de 12%. Porque coincidiu, né? Ser o mesmo percentual, ok? Então, eu faço o quê? A média ponderada aí desses retornos, ou seja, o somatório das médias para aquela quantidade de períodos dividido pelo período, certo? Pela quantidade de período também, que são 5 anos. Então, eu tenho aí 5, de 2010 a 2014, representam 5 anos. Esse é o período, ok? E qual vai ser o desvio padrão desses retornos, né? Como nós falamos, nós precisamos saber a correlação, porque o desvio padrão, ele vai me permitir saber o quanto essa carteira ela está se aproximando ou ela está se distanciando desse retorno esperado, que nós mensuramos, né, através dos ativos e da própria carteira. Então, qual é a correlação que existe entre o retorno e o risco dessa carteira? Então, nós vamos lá, vamos calcular como? Para cada ano, nós vamos fazer a subtração, né, do retorno entre os ativos existentes. Então, eu tenho o ativo X e o ativo Y, que no ano de 2010, ambos geraram 12%. No ano de 2000, e representando, né, a média aí para o ano de 2011, a mesma situação, porque eles tiveram a mesma média, certo? Então, quando nós calculamos lá a média da carteira, ela foi de 12% para ambos os ativos. Então, quando eu calculo 12% menos 12% para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto ano, que é 2014, eu vou encontrar zero. E qual é o período? Nesse caso aqui do desvio padrão, eu vou dividir por N-1, certo? Então, o período não é 5, N não é 5, então vai ser 5 menos 1. Mas aqui, por conta de serem os mesmos retornos esperados, né? Nós vamos encontrar, logicamente, 0%. E isso quer dizer o quê? Que esses ativos, eles não estão correlacionados. Não existe essa interação entre seus retornos, né? Entre o risco e o retorno, tá? Eles não têm, eles não relacionam aí risco e retorno, ok? Aí eu poderia estar encontrando, quando eu faço esse cálculo do desvio padrão, eu posso estar encontrando mais 1, posso estar encontrando 0, posso estar encontrando menos 1. Então, quando o resultado é positivo, nós vimos, existe uma correlação positiva. Quando o resultado é negativo, existe uma correlação negativa, né? Ou seja, existe a relação, mas eles podem estar andando na mesma direção, o risco aumentando conforme, e o retorno também, ou em direções opostas, enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, no momento de investir, de escolher a carteira de ativos, né, é interessante fazer essa mensuração,
tanto de cada ativo envolvido, como da carteira como um todo, e saber essa correlação aí entre risco e retorno, tá bom, gente? Então, esse conteúdo, ele está lá no livro do Gitman, Princípios de Administração Financeira, no capítulo 5, tá? Onde fala de risco e retorno nos investimentos. E aí nós podemos nos aprofundar melhor nessa avaliação de investimentos, tá bom, gente? Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula.